Olá gente, tudo bem? Hoje venho então com mais um diário de gravidez e neste vídeo vou-vos falar de tudo o que aconteceu entre a minha 28ª semana até a minha 35ª semana de gravidez. Para quem não entende muito sobre as semanas, não é? Porque a gravidez é contada em semanas, mas para quem não percebe muito sobre isso e gosta de saber de quantos meses eu estou ou de quantos meses eu me estou a referir, então eu vou falar de tudo o que aconteceu entre o meu 7º e o meu 8º mês de gravidez. Neste momento eu estou de 36 semanas e uns dias, o que significa, segundo a tabelinha que eu sigo, que eu estou no 9º mês de gravidez. Mas provavelmente quando eu conseguir editar este vídeo e colocá-lo aqui no canal, eu já devo estar nas 37 semanas, porque eu todas as quartas-feiras começo uma semana nova. E eu partilho sempre isso com vocês no meu Instagram, por isso sigam-me lá, os links das minhas redes sociais estão sempre aqui na descrição do vídeo, por isso sigam-me por lá, eu todas as semanas posto a foto da barriga. E agora vamos falar então de tudo o que aconteceu durante o meu 7º e 8º mês de gravidez. Então, logo no comecinho das 28 semanas, houve um dia que eu acordei com uma dorzita na garganta e com o nariz entupido. Eu ainda pensei que fosse apanhar outra gripe, mas foi só mesmo uma constipaçãozita. Mas à custa disso eu passei assim algumas noites bem mal, que não dormi lá muito bem, por causa do nariz entupido e da dorzita na garganta. Mas ela depois foi passando, mas houve noites que eu dormi mesmo mal, mas não foi só também por causa da constipação, eu também comecei a ter algumas dores novamente, que eu já referi isso no outro diário de gravidez, na anca, não é? E nas costas. A mim doía-me bastante o quadril, eu deitava-me para o lado esquerdo, doía-me, deitava para o lado direito, doía-me. Eu não arranjava posição para dormir, até que havia alturas que eu tinha mesmo que me deitar de barriga para cima durante um pouquinho assim de tempo, não é? Não aconselham a gente a dormir de barriga para cima, mas eu, para aliviar a dor na anca, eu tinha que me deitar assim um pouco, para depois então assim voltar a deitar-me para o lado esquerdo, para o lado direito, e passei assim algumas noites que eu dormi mesmo muito mal, e também tive algumas dorzitas nas costas, não é? Assim ao fundinho das costas, também tive assim algumas dores. E por falar em noites mal dormidas, houve uma noite inclusive que eu não dormi mesmo nada, eu passei praticamente a noite toda em claro, com uma dor que me deu muito forte aqui na região lombar, mesmo aqui na zona do rim esquerdo, deu uma dor muito forte. Eu na altura ainda pensei que fosse uma cólica renal, não é? Porque eu sei que eu tenho uma pedra neste rim esquerdo, eu ainda pensei que me estivesse a dar uma cólica renal, mas a dor era ligeiramente diferente, porque era uma dor muito forte e aguda, mas depois passava. E depois tornava a voltar, depois passava outra vez, e eu passei assim a noite mesmo muito mal, que eu não conseguia me deitar para este lado. Mas depois, quando o marido saiu para trabalhar, eu consegui me ajeitar melhor na cama e consegui dormir um pouquinho, e depois de manhã, quando eu acordei, eu já estava bem e depois nunca mais me tornou a dar essa dor. Mas depois, logo de seguida, eu tive consulta na médica de família e falei com ela sobre isso, né, sobre essa dorzita. Então ela mandou-me fazer um exame à urina, só para descargar a consciência, para sabermos se eu tinha infecção urinária, não é? Porque a infecção urinária pode também passar para os rins e dar essa dor. O que é certo é que detectaram que eu tinha assim uma infecçãozita urinária, mas na altura ela passou-me medicação, foi apenas 2 carteirinhas, assim um pozinho, que eu misturava na água e bebi, e depois fiquei boa, porque depois até mesmo nas análises não acusou mais bactéria, nem proteína na urina, e também nunca mais tive esta dor assim no rim. E a partir também das 28 semanas eu comecei a sentir os movimentos da Chiara com muito mais força, com muito mais intensidade e visíveis, digamos assim. Antes eu já sentia ela a mexer, como é lógico, e ela mexia bastante, mas eu nunca tinha conseguido visualizar por fora, sabem? Que às vezes eu via aqueles vídeos das mães que filmavam os bebés a fazerem aquelas altinhas, aquelas ondinhas na barriga, e eu ainda não tinha conseguido visualizar isso em mim, não é? Que era mexia bastante, mas ainda não tinha a percepção por fora, assim na barriga, a fazer aqueles altos e os movimentos. Mas o que é certo é que com 27 semanas e uns dias, eu conto isso no último diário de gravidez, a Chiara deu a volta, não é? Porque ela estava na transversal e ela deu a volta e colocou-se então de cabecinha para baixo. E o que é certo é que a partir daí eu comecei a sentir-la a mexer muito, mas muito mesmo, com muito mais força, muito mais intensidade, inclusive também visivelmente por fora. Foi aí que eu comecei a sentir aquelas ondinhas, a ver também as ondinhas, a ver também os chutes que ela me dava na barriga, e é ótimo, não é? É uma sensação assim única, é diferente e é maravilhosa, não é?
E também por volta das 28, 29 semanas eu tive que tomar aquela vacina da imunoglobulina anti-D, que é por causa do meu tipo de sangue. Eu tenho o RH negativo e todas as grávidas que têm o RH negativo têm que levar essa vacina. E eu confesso que doeu um bocadinho. Eu tive que levar na nádega e sim, doeu assim um pouquinho. Outra coisa que também me aconteceu por volta das 29 semanas, foi a primeira vez que isso me aconteceu e que eu me apercebi, até foi exatamente isso que aconteceu-me numa consulta e a enfermeira também se apercebeu disso, é que no dia que eu fui à consulta da médica começou-me a inchar os pés e as mãos pela primeira vez. Eu nunca tinha sentido isso e pela primeira vez começaram-me então a inchar os pés e as mãos. A enfermeira até se tinha percebido, mesmo pessoalmente nas minhas mãos estavam um pouquinho inchadas. E depois disso, é assim, eu não inchava todos os dias, mas de vez em quando, se eu passasse muito tempo em pé, começava a inchar. E posso-vos dizer que agora eu incho muito mais. Há alturas que até já acordo com os pés inchados, parecem mesmo umas batatas de tão inchados que estão, porque nestas últimas semanas tem feito também calor, não é? Desde que começou a primavera tem estado bom tempo, tem estado sol, temperaturas boas. E pronto, isso para uma grávida que já está com as semanas que eu estou é mesmo desconfortante, porque nós já estamos pesadas, não é? Este peso todo em cima das nossas pernas e dos nossos pés e ultimamente eu tenho andado mesmo muito inchada, tanto dos pés como das mãos. É uma coisa que eu até tenho medo, não é? Porque esse é um dos sinais, não é? Da pré-eclâmpsia, então eu estou sempre com receio e com medo, mas é uma coisa que eu vou falar à médica para ir controlando. As tensões têm estado ótimas, mas pronto, é um bocado desconfortante. Porquê? Porque não há nada que nos sirva, não é? Que nós já estamos um bocadinho acima do peso, que esta barrigona, já não temos roupa para vestir, e então calçado muito menos, não é? Parece que me engaram todos e parece que não temos nada para calçar. Depois também comecei as aulas de preparação para o parto, que foi a partir das 29 semanas, comecei então a ir às aulas de preparação para o parto, que são 2 vezes por semana. Tenho gostado muito de assistir às aulas, aprendo muita coisa e também fazemos muitos exercícios que nos vão ajudar quando estivermos em trabalho de parto, por isso até ao momento ainda estou a frequentar as aulas e tenho gostado. Agora vou falar sobre a temível azia. Pois é, a azia é uma coisa que eu já me venho a acompanhar já há muito tempo, não é? Então desde o início da gravidez, digamos assim, eu tenho tido azia. Isto deve-se ao facto também do problema que eu tenho, não é? Porque eu já tinha sido diagnosticada com esofagite de refluxo, bem antes de engravidar, como eu falei no outro diário de gravidez, e pronto, durante a gravidez já é normal termos azia e o meu problema ainda agravou-se ainda mais. A médica na altura receitou-me pastilhas que eu tomo, são da Gaviscon, para me ajudar muito a controlar a azia, mas tem alturas que só isso não chega. E eu tenho tido também muita azia durante o dia. Antes só me acontecia à noite, quando eu me deitava, mas nestes últimos 2 meses tem-me acontecido muito durante o dia. Umas coisas que eu faço para aliviar é comer maçã. A maçã com casca ajuda-me muito a controlar a azia. Outra coisa que também me ajuda muito são as amêndoas com pele, também me ajuda bastante durante o dia e também ir comendo, nunca deixando passar mais do que 2 horas sem comer, porque eu noto que se eu passar 2, 3 horas sem comer, a minha azia agrava-se mais. Mas o pior mesmo é quando venho à noite, não é? Por mais que eu coma maçã, amêndoa e faça 1001 coisas e tomo também a pastilha da Gaviscon que a médica me receitou, há noites que eu não consigo dormir de todo. Eu mal me deito, vem-me logo uma azia e um refluxo que eu tenho logo que me pôr a pé. À conta disso, eu já cheguei a vomitar algumas vezes, porque a azia era tão forte e o refluxo também vinha junto, que eu tive que ir a correr para a casa de banho. Mas pronto, é uma coisa que me tem acontecido muito e com mais frequência agora nestes últimos 2 meses de gravidez. Uma coisa que ainda continua, e eu falei isso no último diário de gravidez, é a sensibilidade nos mamilos. A dor nos seios já tinha passado, eu só tive mesmo dor nos seios no primeiro trimestre e no comecinho do segundo trimestre, mas a sensibilidade e a dor nos bicos dos seios ainda continuam. Por volta então das 30 semanas eu comecei então a lavar toda a roupinha, não é? Todo o enxoval da Chiara, a secar e a passar a ferro, e devo-vos dizer que foi bem cansativo e à custa disso eu tive alguns problemazinhos a nível muscular, né? Começou-me a doer imenso aqui nesta parte de trás e afetou-me imenso também o meu braço direito.
À custa disso andei uns dias com umas dorzitas musculares, e o marido tinha sempre que me fazer uma massagem todos os dias antes de me deitar para ver se eu conseguia dormir melhor, mas travou-me muito esta parte aqui durante os dias, bem, à custa de tratar de todo o enxoval. E com 31 semanas eu comecei então a ter uma ligeira irritação e comichão por baixo, né, na parte íntima. E comecei a ter um corrimento assim de um tom estranho, estão a perceber, assim a fugir para o amarelado. Na altura até comentei com a médica de família e ela mandou-me fazer outra análise à urina, mas não foi detectada infecção, até me disse só para eu beber muita água, que devia de ser falta disso. Mas pronto, o tempo foi passando, a comichãozita foi aliviando, mas o corrimento ficou ali, não é? E eu depois mais para a frente vou-vos contar o que é que aconteceu, mas fixem bem, foi a partir das 31 semanas e só ficou resolvido por volta das 35 semanas esse problema que eu tive. Vou-vos deixar o alerta porque nós grávidas estamos propensas a apanhar infecções não só urinárias, não é? E que não são detectadas na urina. Mas pronto, neste caso eu queixei-me deste facto à médica, ela não me quis examinar por baixo, não fez qualquer exame a não ser da urina, como não acusou nada, disse para eu beber muita água. Mas pronto, eu também fiz a ecografia do terceiro trimestre, inclusive eu tenho aqui a folhinha, não é? A ecografia que eu fiz então na clínica. Eu gostei imenso da obstetra que me fez esta ecografia. Eu fiz a ecografia, estava com 31 semanas e um dia. Eu acho que nunca cheguei a dizer num vídeo, e tenho até algumas pessoas que me escrevem em privado no Instagram e assim, a perguntar quando é que está previsto que era nascer. A data prevista para o nascimento é 24 de Abril. A 24 de Abril eu vou estar com 40 semanas. Mas normalmente nos hospitais públicos eles esperam até às 41, por isso se a Kiara não vier antes, ou se não vier até o dia 24, eles ainda esperam mais uma semaninha, por isso vamos ver, não é? Mas a data prevista é 24 de Abril. Eu fiz então a ecografia lá na clínica, gostei imenso da obstetra, como eu já falei, super simpática, e estava tudo ótimo, a placenta estava ótima, estava numa posição muito boa, ela está aqui em cima, e diz a médica que está numa posição ótima. A menina é um peso aproximado, mas a médica diz que ela pesa aproximadamente 1,764 kg. Isto com 31 semanas, não é? Contando agora que eu estou com 36, imaginem só o peso que esta menina tem agora. E ela estava com aproximadamente 40 cm. A médica até disse que ela ia ser até uma bebé gordinha, vamos ver. Mas estava tudo ótimo, o líquido amniótico também estava bom, o cordão umbilical também estava ótimo, mas pronto, todos os órgãozinhos que a médica pôs aqui e conseguiu analisar, estava tudo muito bem. E houve inclusive uma parte que ela foi muito simpática. Isto é uma coisa que se paga à parte, principalmente na clínica que eu fui fazer, se nós quisermos ecografias em 5D, não é? Mas eu já tinha feito uma a pagar, por isso eu não ia querer, mas aquela obstetra foi tão simpática que ela disse que ia tirar apenas umas fotinhas em 5D para nós termos a recordação, não é? Ela agora com 31 semanas como está. Inclusive ela tirou algumas assim de baixo. Eu depois vou pôr assim a fotografia a passar para vocês verem melhor. Mas ela tirou assim algumas fotografias assim de baixo que dá para a gente ver o narizinho e a boquinha dela. Tirou também assim em 5D, que deu para ver muito bem o narizinho, a boquinha. E opa, achei o máximo. Esta obstetra foi super simpática e claro que é sempre bom a gente ver mais uma vez a nossa menina, principalmente em 5D, e ver as feiçõezinhas dela, não é? O rostinho. Por acaso gostei imenso e estava tudo ótimo então nesta ecografia das 31 semanas. Em relação ainda às mexidas da Kiara, como eu vos tinha falado antes, ela virou por volta das 27 semanas, não é? De cabecinha para baixo, e a partir daí eu comecei a senti-la mexer com muito mais frequência, mais intensidade e tudo. Mas devo-vos dizer que a partir das 31 semanas até às 35 semanas eu senti ela a mexer muito, mas muito mesmo, de tal maneira que ela até me magoava de tanto se mexer. E então quando ela ia com os pezinhos aqui na zona da costela, meu Deus, eu tinha que respirar fundo e mexer aqui para ela tirar os pés.
porque até me faltava o ar. Então quando ela vai aqui com os pés para as costelas, não é muito bom. E havia alturas também que ela fazia muita pressão com os pés aqui na minha barriga. Não é que doía, mas era assim um incómodo, sabem? Ela fazia tanta pressão com os pés aqui na barriga que era mesmo estranho, até me punha a barriga torta, para vos ser sincera, na zona onde ela fazia pressão, fazia mesmo assim um papo. E é assim, embora doa e a gente sente um desconforto, mas é uma sensação muito boa, não é? Sentir o nosso bebê mexer. Outra coisinha que também me tem acontecido por causa dela ter virado é que ela tem feito muito mais pressão em baixo, não é? E agora mais para o fim, não é? Na 35ª semana, uma coisa que me aconteceu bastante foi que ela tem-me feito muita pressão na bexiga, mas muita mesmo, tanto que eu agora vou com muito mais frequência à casa bem fazer xixi do que ia antes. Agora tenho que me levantar mais vezes durante a noite, está quase como no primeiro trimestre, digamos assim. Tenho que ir mais vezes à casa de banho, eu vou andar na rua, ela faz muita pressão na bexiga, eu posso ter acabado de ir à casa de banho, que eu saio para fora, começo a andar e ela já me está a fazer pressão na bexiga, é impressionante. Mas pronto, é uma coisinha também que me aconteceu, não é? Agora no finalzinho do 8º mês. Por volta das 32, 33 semanas eu comecei a sentir a barriga assim um pouco dura e pesada. Era uma sensação mesmo muito estranha. E uma vez assim nas aulas de preparação para o parto até se falou sobre as contrações de treinamento e eu falei sobre isso com a enfermeira. E ela disse que provavelmente seriam sim as contrações de treinamento, aquilo que eu senti. Era uma sensação mesmo estranha, sabem quando vocês comem, até comem demais e ficam assim afrontados, com a barriga cheia, a barriga assim estufada, a fazer aquela pressão e fica dura e pesada? Eu não sei explicar, mas é assim essa sensação que eu tive. E provavelmente seriam sim, não é? As contrações de treinamento que a enfermeira me falou. E é mesmo esquisito, não é? Elas não provocam dor, é só mesmo aquela sensação de ter mesmo assim a barriga pesada e dura. Mas pronto, fiquei a saber que provavelmente são as contrações de treinamento. Com 34 semanas eu fui fazer então uma sessão fotográfica. Eu já queria muito fazer uma sessão fotográfica assim grávida, para ter umas fotografias mais profissionais, não é? De recordação, para um dia recordar como é que eu estava na gravidez da minha filha, também para lhe mostrar no futuro. Então fiz algumas fotografias em estúdio, gostei imenso da fotógrafa onde eu fui. Ela tinha assim alguns vestidinhos, não é? E acessórios para podermos usar durante a sessão fotográfica, eu gostei imenso. Nesse dia estava assim um pouco nervosa, não é? Porque eu nunca fiz um ensaio fotográfico desses, e então uma pessoa fica assim um bocado nervosa, não é? E ansiosa. E nesse dia também, como estava calor, não é? Eu estava super inchada, mas muito inchada mesmo. Tem fotografias que se nota bem que eu estava inchada, principalmente nos pés, mas foi um dia assim, umas horas bem passadas, não é? Passei cerca de 1 hora no estúdio a tirar fotografias e gostei imenso. Eu posso pôr aqui a passar algumas dessas fotografias que eu tirei, não vou pôr todas porque eu tirei bastantes, mas se calhar vou selecionar assim algumas preferidas minhas e vou pôr a passar aqui então para vocês verem. Mas gostamos bastante das fotografias e é ótimo para depois a gente recordar então no futuro. Foi também às 34 semanas que eu tive a última consulta na médica de família, não é? A última consulta antes de entrar nos 9 meses de gravidez, não é? No 9º mês de gravidez. Às 34 semanas fui então à consulta, passei na enfermeira, ela viu a urina, disse que eu tinha que beber muita água, também me mediu as tensões, estavam ótimas e pesou-me. Bem, o peso é que já não está assim tão bom, não é? Notei que desde que entrei no 3º trimestre de gravidez que tenho engordado muito, mas também eu tenho inchado bastante e retido muitos líquidos. E eu tenho notado isso, embora eu também notei que agora no 3º trimestre me tem dado um pouquinho mais de fome, mas eu não mudei assim nada de mais na minha alimentação, nem comecei a comer exageradamente para engordar assim tanto. Mas pronto, posso-vos dizer que desde as 28 semanas até às 34 semanas, não é? Que foi quando eu fui à consulta da médica, eu engordei 7 quilos. O que já é bastante, não é? Somando com os quilos que eu já tinha do 1º trimestre e do 2º trimestre, então até às 34 semanas eu engordei 13 quilos. O que é muito, eu estava a pensar em engordar isso, ou no máximo 15, a gravidez toda, mas pronto, estou a ver que tal não vai ser possível, mas também não vou estar a martirizar muito e a pensar muito nisso, porque também não quero que isso me afete psicologicamente, eu quero curtir bastante esta gravidez e estar descansada,
psicologicamente principalmente. Então a enfermeira não me disse nada, a médica também não, mas eu sei que é demais, é um peso excessivo, mas pronto. Não vou falar muito mais sobre isso, não é? Porque já é estressante estar grávida e todas as mudanças hormonais, as mudanças no nosso corpo, ainda saber que engordei esse peso, nem quero pensar nisso, mas pronto, sim, neste momento já estou com 13 kg em cima. Agora vamos falar então do que aconteceu na última semana, do 8º mês, não é? Da 35ª semana, para encerrar mesmo os 8 meses de gravidez. Eu notei que nessa semana eu andava muito mais cansada, muito mais inchada, mas muito mais inchada mesmo. Havia dias que eu já acordava com os pés inchados, havia outros dias que logo de manhã eu já começava a inchar logo dos pés. Pois é uma sensação estranha, porque eu sinto mesmo os pés a inchar, sabem? É assim uma sensação de... parece que os pés estão meio que a latejarem, sabem? De tão inchados que estão a ficar. E o mais engraçado é que depois não temos nada que nos sirva, não é? Os sapatos não nos servem, as sapatilhas são poucas as que nós conseguimos calçar, porque os pés incham de tal maneira que depois o nosso calçado já não nos serve. Uma coisa que eu também notei é que tenho andado muito mais ansiosa, né, com o facto da chegada da Kiara. Então uma pessoa fica assim ansiosa com os preparativos, a ver tudo a ficar pronto e as semanas a passar. Para mim tem passado muito rápido, mas muito rápido mesmo. É só de pensar que neste momento eu já estou de 36 semanas e uns dias e que a partir de agora é uma contagem decrescente e ela a qualquer momento pode nascer. Então estou super ansiosa, não é? Porque estou mortinha para ver a carinha desta princesa. Mas sim, tenho notado que a ansiedade tem andado mais forte, não é? Nesta última semana, no 8º mês. Uma coisa que também me aconteceu foi com a entrada da primavera, eu andei com o nariz a escorrer durante essa semana. Ainda hoje estou um pouquinho também, mas é porque eu tenho alergias ao pólen e ao pó de espinheiros. Então eu andei com o nariz sempre a escorrer e com os olhos um bocadinho a lacrimejar, também por causa das alergias. Nessa semana fui também chamada então para a consulta de termo no hospital, não é? Em princípio é o hospital onde a Kiara vai nascer. Eu andei a minha gravidez toda a ser seguida no posto médico, não é? Pela minha médica de família, e como estava tudo bem continuei assim, e só a partir das 35 semanas é que as grávidas são chamadas para começar a ser seguidas então no hospital. Eu então fui lá com 35 semanas à consulta, fui examinada por uma obstetra, ela teve-me a fazer perguntas, viu todos os meus exames, todas as minhas ecografias, porque o último registro que tinham lá meu tinha sido apenas da primeira ecografia, não é, que foi feita lá no hospital, da ecografia do primeiro trimestre e do rastreio bioquímico. E ela fez-me então também o teste da cotonete, não é? Para quem está grávida ou já esteve grávida, penso que sabe do que é que se trata, não é? Mas esse teste da cotonete, a segunda médica me explicou, é para detectar uma bactéria, porque tem um nome assim super esquisito, essa bactéria, mas é para detectar se temos essa bactéria no canal vaginal e no ânus. No ânus diz que é normal apresentar essa bactéria, não é? Mas como temos os dois canais muito próximos, ele pode passar para o canal vaginal, então na hora de um parto vaginal é complicado se tivermos essa bactéria, que pode passar para o bebê. Então o que a médica me explicou é que se der positivo para essa bactéria, a única coisa que é feita é quando eu estiver em trabalho de parto, no hospital, eles vão administrar medicação no soro, para eu não me preocupar com isso. Então na próxima consulta que eu lá for, eu já saberei o resultado, não é? Porque aquilo ainda demora a saber o resultado. Mas ela então fez-me esse exame e também me examinou por baixo. Lembro-se de ter dito que me tinha queixado de uma comichão que eu andava por baixo e de um corrimento assim com um tom esquisito, não é? Que eu queixei-me com a minha médica de família e ela não me examinou por baixo, mandou fazer um teste de urina e disse que eu não tinha nada para beber muita água. Pois é, eu fui a esta consulta no hospital e queixei-me à obstetra porque o corrimento já estava muito mais amarelo, a fugir para o esverdeado. E então eu já andava com isso, não é, há umas semanitas, e a médica a examinar-me, o que ela me disse é que eu estava com uma candidíase vaginal. Pois é, ela até ficou assim um bocado indignada, como é que a médica de família não me examinou logo por baixo. Se eu me queixei automaticamente com uma comichão e com corrimento, ela havia de me ter logo examinado, porque isto é uma candidíase e não é detectado numa urina, não é? Num exame de urina, porque isto não é uma infecção urinária.
Mas pronto, eu fui tratada por aquela médica, ela passou-me pomada e algumas coisas para chegar, e o que é certo é que logo no dia a seguir eu melhorei logo, e então fui tratar, foi a primeira vez até que isso me aconteceu, e pode acontecer com bastante frequência na gravidez, e pronto. Eu tive então uma candidíase vaginal, mas até agora já estou curada, digamos assim, não é? Já passou porque eu fiz esse tratamento durante uma semana e agora já estou boa. A médica lá também me passou um exame à urina e um exame também ao sangue, que eu fui logo fazer logo de seguida, logo saí do consultório dela, ali mesmo no hospital, fui deixar o frasquinho do xixi, não é? Na urina, e fui logo tirar sangue, e agora vou lá quase a meio de abril, a uma consulta, e já saberei os resultados, não é? E pronto, isto foi mais ou menos o que aconteceu entre o meu 7º e o 8º mês de gravidez. Uma coisa que eu às vezes também me esqueço de falar nos meus diários de gravidez é em relação tipo à mudança do corpo, à mudança do humor, à mudança do apetite. Então vou falar um pouquinho sobre isso. Em relação à mudança do apetite, como eu referi, não é, dos quilos que eu aumentei nestes 2 meses, eu notei com a entrada no 3º trimestre que eu tive mais fome, não é? É uma coisa que eu me tenho controlado bastante, para não comer também demasiado, mas eu também não vou passar vontade, sou muito sincera, porque se eu estou com fome e eu me apetece comer, eu vou comer. Uma coisa que eu acho que nunca tive durante a gravidez foi desejos, pelo menos eu não me lembro até agora de ter tido um desejo de alguma coisa que eu tivesse mesmo que comer. Eu tive sim vontades, algo que me apetecesse, por exemplo, né, de eu ir com o meu marido, termos saído e eu dizer apetece-me comer um crepe ou apetece-me comer isto. Lembro-me perfeitamente de nos a passar e dizer ai apetecia-me um crepe, ai apetecia-me um coração hoje, ou apetecia-me isto. Eu lembro-me de falar, então eu ia e comia. Uma coisa que eu tive desde o início da gravidez e ainda tenho até hoje é vontade de comer doces, chocolates, bolos, tudo o que seja doces. Eu sempre tive essa vontade desde o início da gravidez de comer doces. Outra coisa que também gosto muito de comer, até hoje ainda como, é laranja. Por acaso é uma coisa que me sabe bem, que eu gosto de comer. Eu só não como mais por causa da azia, não é? Do refluxo que eu tenho. Então comer assim coisas um pouco ácidas afeta-me muito. Mas por acaso laranja é uma fruta que eu tenho gostado muito de comer e que me apetece comer assim durante a gravidez. Agora em relação à parte física, eu posso vos dizer que eu antes, embora estivesse a engordar, eu só notava muito mais aumento na barriga, não é? Como é lógico, eu sempre fiz uma barriga muito, muito grande. E muita gente que me via também dizia que eu não tinha assim cara de estar grávida, que era só mesmo a barriga. Mas posso-vos dizer que agora nestes 2 últimos meses, uma coisa que eu notei é que as minhas coxas estão bem mais largas, não é? Estão bem mais gordinhas. Eu também notei que aumentei um pouquinho no quadril, não é? Eu sempre tive o quadril um pouquinho largo, mas eu notei que ele alargou um pouquinho mais. Em relação às mudanças de humor, eu acho que estou de boa, digamos assim. Eu no 2º trimestre, como eu relatei no outro diário de gravidez, eu andava muito mais sensível, eu chorava por qualquer coisinha que me falassem ou dissessem. E posso-vos dizer que agora neste 3º trimestre eu estou bem, não tenho andado sensível, não tenho chorado, por isso eu acho que estou bem, não tenho resmungado, entre aspas, com o marido, mesmo ele não me tem dito assim nada. Por isso, em relação ao humor, acho que estou bem. Agora, por fim, eu vou-vos falar dos cremes que eu tenho usado para a prevenção das estrias, desde o início da gravidez até agora. Uma coisa que eu acho que falei no 1º trimestre de gravidez é que eu comecei a chegar creme para a prevenção de estrias, não é próprio para grávidas, e bastou a começar a chegar para me aparecer estrias aqui na zona do peito. Mesmo assim, na zona aqui embaixo, começou-me então a aparecer estrias na zona do peito. Na barriga eu não tinha estria nenhuma até agora o 8º mês. Pois é, bastou entrar no 8º mês, não é? E durante o 8º mês de gravidez eu não tinha estria nenhuma na barriga, até que um dia, a chegar creme, eu percebi-me de alguma coisinha que eu tinha mesmo abaixo do umbigo, mesmo aqui no fundinho, que é coisa que eu já não consigo enxergar muito bem, não é? Mesmo com o espelho eu não tinha bem a certeza, até chamei o marido para ele ver. E o que eu me apercebi é que me arrebentaram 2 estrias, mas bem pequenininhas, mesmo assim aqui no fundo, na direção do umbigo, aqui no fundinho da barriga. Pois é, porque neste último mês, não é, no 8º mês, a minha barriga parece que, pum, já era grande, mas de repente parece que deu um pincho ainda maior. E por mais que eu chegasse creme várias vezes durante o dia, pronto, apareceu-me ali 2 estriazinhas, fiquei triste, fiquei.
Mas pronto, eu não sei se já teria aquelas estrias e com a pele esticada elas se evidenciaram mais ou se realmente apareceram com esse, não é, esticão, digamos assim, da barriga neste 8º mês de gravidez. Mas o que é certo é que eu tenho 2 estriazinhas aqui em baixo e também com o aumento do quadril apareceu-me umas estriazinhas assim de lado, aqui no quadril, que estão até roxas, e aqui do lado, né, que a expansão também da barriga, aqui do lado apareceram-me cerca de 3 estrinhas, assim, de cada lado, que elas até inclusive estão roxas, mas eu continuo a insistir bastante com os cremes. Posso ser que depois quando elas ficarem brancas, não é, ou transparentes, elas quase não se notem, mas pronto, eu vou-vos mostrar os cremes então que eu tenho usado desde o início da gravidez até agora. O primeiro creme que eu comprei logo no início, não é, que eu descobri que estava grávida e comecei a chegar creme, foi este aqui da Mostela. Eu ainda tenho o frasco aqui, ele traz 150 ml e este é o frasco que eu comprei logo no início, ele ainda está aqui. Porquê? Porque eu não gostei muito deste creme, sou bem sincera. Não gostei muito, não sei se é só comigo que ele acontece, mas é um creme que ele até cheira bem e ele espalha bem na barriga, não é? Temos que esfregar bem para desaparecer aquele esbranquiçado do creme, mas depois em contacto com a roupa ele esfarela, ele ganha mesmo aqueles gruminhos, sabem? É muito estranho, não sei se isso só acontece comigo ou a minha pele não absorve este creme. O que é facto é que ele ainda está aqui e eu ainda tenho pai meio frasco e eu não gostei muito dele por causa disso. Em simultâneo com ele eu sempre usei Bio Oil, este frasquinho até está vazio. Eu já perdi a conta a quantos frascos eu usei deste óleo, porque eu quando comecei a usar este creme aqui, eu ainda tinha um frasquinho daqueles pequenininhos, digamos assim de viagem, do Bio Oil, e estava a usar. E depois fui sempre comprando Bio Oil, foi sempre este óleo que eu usei, ainda uso até hoje. Este já terminou, mas eu tenho um outro frasco menor que está em uso. Mas eu sempre usei Bio Oil durante toda a gravidez. Depois eu comprei este creme aqui das estrias da marca Isdin, que ele até está assim cortado, estão a ver? Porquê? Porque ele terminou e eu cortei a embalagem, não é? Porque ainda fica aqui muito creme dentro que não sai. Mas eu gostei imenso deste creme, ele cheira muito bem, hidrata muito bem a pele. É pena que ele é bem caro, ele aqui nas farmácias ronda os 30 euros. Eu na altura comprei numa farmácia online espanhola e eu sei que me custou 22 euros, por aí, 21, 22 euros. Lá é muito mais barato, mas é um creme muito bom, que por acaso eu gostei bastante. Só não comprei outra vez, porque só para comprar o creme no site, com os portos de envio, realmente não compensa muito. E aqui ele realmente é muito caro, não é? Ele custa 30 euros. E além do Bio Oil, que eu também ainda estou a usar no momento, não é? Este frasco já terminou, mas eu tenho ali um outro que está em uso. Uso sempre o Bio Oil, é o que eu estou a usar no momento. Além do Bio Oil, eu também tenho usado agora este creme aqui, que comprei mais recentemente, que é o da Barral, é o creme gordo com óleo de amêndoas doces. Então, de momento é este que eu tenho usado. Ele por acaso é um creme bem espesso e bem gorduroso, digamos assim, mas ele cheira super bem, por acaso cheira muito bem. Eu já tinha ouvido falar sobre este creme aqui e agora para o fim, como a pele precisa de mais elasticidade, precisa de ser bem hidratada, notei que o Bio Oil em si não chega. Então além do Bio Oil eu tenho usado também este cremezinho aqui, porque eu tenho notado que a minha pele tem estado um pouco seca, então ela absorve super rápido o Bio Oil e então eu sei que só isso não basta para dar elasticidade e hidratar a pele, e então este cremezinho aqui da Barral por acaso tenho gostado e é o que eu tenho usado agora, no momento. E antes de terminar então o vídeo, vou-vos mostrar então como é que está a minha barriguinha. A barriguinha está então assim, estão a ver? Está super redondinha, está enorme, está assim de frente, estão a ver? Está muito grande e pesadota. Já tenho que andar aqui com a cinta, não é? Porque senão não aguento com o peso dela. Mas estão a ver? É assim que está a minha barriguinha. E este foi então o diário do meu 7º e 8º mês de gravidez. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até ao próximo vídeo. Tchau!